Que Deus abençoe, que Deus ajude, que o Senhor Jesus continue abençoando você, fortalecendo da graça. Quero agradecer desde já. Você que tem realmente acompanhado esse canal, tem inscrito também. Que Deus o abençoe poderosamente, com toda a sua família, seus amigos, pessoas que estão junto de você. Que o canal tem trazido um benefício espiritual. E é muito importante saber que a sua presença no meu canal aí é muito importante. Que Deus possa sempre te ajudar você, trazendo sempre na sua vida aquilo que você está precisando no seu coração, que Deus sabe o que é. Nós vamos, é muito bom, o canal vai trazer muitos assuntos para você. Você vai acompanhar sempre esse canal constante e você vai ver todos os dias. Você pode, 24 horas que nós temos também para partir, e você pode ser inscrito. Mas eu não sou inscrito, o que eu faço? Você não sabe, se não é inscrito ainda, se está com dificuldade, chama uma pessoa, seu filho, sua filha, ou seu esposo aí, ou sua esposa aí, faça, ensine também. A vovozinha aí, o vovô também, ele não sabe como escrever, ser escrito, é muito fácil. Quando aparecer aí no telão aí, inscrito, só é colocar lá o dedinho aí, dá tudo certo, você será inscrito no meu canal e será uma bênção na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós vou falar um assunto aqui muito importante, que às vezes é conhecido, as pessoas, ele passa por dificuldades sobre o que é tentação, provação e tentação. A tentação é muito conhecida, às vezes é falado, fulano foi tentado, fulano está sendo provado, e a gente vê muitos assuntos sobre essas questões aí. E nós vamos questionar esse assunto, vamos falar um pouco sobre tentação, provação na vida da pessoa. Que às vezes a pessoa está sendo testada, sendo provada, nós encontramos assunto que o próprio Jesus falou sobre isso aí. Vamos ler lá em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1. E o versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o ama. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, engordado pela sua própria concupiscência. Depois de haver a consciência cometido, recebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Essas palavras são palavras ditas através de Jesus Cristo, falando essa carta da epístola de Tiago. Ele fala sobre as provações, e ele fala sobre as tentações que a pessoa pode ter na sua longa caminhada, na sua jornada. Não é todas as pessoas, quando a Bíblia fala, Jesus falou sobre essa palavra, ele fala que a pessoa pode ser atraída por alguma coisa que aos seus olhos. Podemos ver assim que Jesus falou, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu ao que o ama. E ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém também o tenta. Quando a pessoa é atraída ou tentado, quando é atraído e engordado pela sua própria consciência. Então o apóstolo, o Tiago falando, a epístola está dizendo que a pessoa ele pode ser levado por alguma coisa, aos seus olhos, ao desejo. Nós podemos observar que tudo parte e vem dentro da pessoa. Porque no seu interior, nosso interior, na nossa consciência, ninguém sabe o que a gente pensa, o que a gente... Só Deus sabe que está no nosso pensamento, mas ninguém. Por isso que a tentação provém os princípios do desejo, de inclinação do nosso próprio coração. A tentação vem. Então a pessoa ele pode ser tentada por alguma coisa. O próprio Jesus falou essa palavra. Ele às vezes pode ter passado por alguma afronta de tentação, de dificuldade, e ele pode ser tentado. Observe bem, porque no coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e até blasfemas, Mateus 15 e 19. Então pode acontecer no coração de uma pessoa
ou qualquer um. Então ele pode ser tentado por alguma coisa que está dentro do coração. Quando a Bíblia diz que o próprio Jesus falando, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Veja bem que o versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engordado. Então a tentação, vem a pessoa é tentado, ele é atraído e ele engorda seu próprio pensamento, seu próprio coração, quer dizer, depois que é engordado por sua própria consciência, depois da vida, a consciência concebido dá luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera morte. Então, enquanto a pessoa ele não entra, por exemplo, quando ele é tentado, mas ele não caiu, não cedeu à tentação, tudo bem, foi engordado, ele fica pensando em alguma coisa que pode o atrair no coração da pessoa. Se o desejo mal não for resistido, purificado pelo Espírito, levará ao pecado e depois à morte espiritual. Então o desejo ele vem de alguma forma ou de outra. Quando a gente fala sobre tentação e provações, não está falando não é somente o adultério que é muito conhecido. A pessoa pode ser levada à tentação a qualquer coisa. Você vai encontrar nesse vídeo aí, desse ensinamento, dessa palavra junto de você, vários assuntos da tentação. Por exemplo, nós podemos ver de modo que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, quando o apóstolo, falando a carta aos Romanos 6 e 2, ele está se referindo que morto para o pecado, porque o desejo que vem ao pecar, mas ele é morto, porque você está nessa vida aí, você está sendo uma pessoa cotidiana, todos os dias, o seu trabalho, o seu serviço, mas pode aparecer no caminho também, ou na sua vida, qualquer tipo de tentação que chama-se provações também, que aprovações traz na vida da pessoa maiores experiências da vida. Por isso que nós podemos encontrar que ninguém que peca poderá livrar-se da culpa, lançando-se acusações. Pecou, errou. Não pode lançar acusações contra outras pessoas. Porque se caso aconteceu, foi provado, foi tentado, mas cedeu à tentação, quem pode fazer? É Deus, pedir misericórdia a Deus e escapar disso aí que aconteceu. Mas Deus pode nos provar para fortalecer a nossa fé, mas nunca para nos levar ao pecado. Deus ele não leva ninguém a pecar. É tentado sim, mas nós temos a vontade própria de correr do pecado, da tentação. Então você pode ser tentado de uma forma ou de outra. Não podemos conhecer de fato a profundidade do nosso caráter, até que vejamos como reagimos sob pressão. O nosso caráter. Como nós podemos vencer os obstáculos, porque você só pode conhecer quem é você mesmo se você tiver sido provado, ou passando, ou está passando por alguma tentação. Eu já vi pessoas dizer assim, pastor, o senhor me ajude, o senhor me deu um parecer, porque estou sendo tentado por alguma coisa. Estou sendo levado para isso. Então a gente dá uma orientação, porque todas as pessoas, ele pode ter esse risco de ser tentado, porque a tentação sobrevém da vida de todas as pessoas, inclusive até as provações. É fácil ser bondoso com os outros quando nos trata bem. Tudo está bem, mas será que ainda podemos ser bondosos quando outro nos trata de forma injusta? Quando nós passamos por dificuldade, será que a nossa bondade, será que o nosso jeito é quando nós está tudo bem com a gente? Mas encontramos que Deus está falando através da sua palavra, que o atraído, quer dizer, o tentado, pessoas que ele é atraído para alguma coisa. Eu não vou me expressar mais adiante sobre esse assunto aqui, que você pode ser atraído por alguma coisa, engordado pela sua própria concupiscência, quer dizer, olhou, gostou, ficou na mente e caiu no coração. Aí depois é quando a Bíblia nos fala que Deus dizendo,
depois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E diz assim, e o pecado sendo consumado, quer dizer, fato, gera morte. Então você pode escapar de tudo isso aí, você pode dizer, mas pastor, mas eu posso olhar? Com certeza. Observe bem uma coisa interessante, em todo sentido, como nós podemos ver, olhar, tudo bem, primeira vez. Desejar, talvez você pode até desejar, quem sabe, mas consumar, fato consumado, chama-se o pecar. Por isso que quando peca, é o consumo. A Bíblia nos fala que esse versículo muito interessante aqui, consumado gera morte, está dizendo na morte espiritual. Então todas as pessoas ele podem escapar de sair. Deus quer que nos tornamos maduros completo e não nos poupa de toda dor. Ao invés de reclamarmos, temos que fugir ao invés da situação que está atravessando. O Êxodo 17:2, então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés disse, por que contendeis contigo? Porque temais ao Senhor, obedecei ao Senhor. Então o povo ali, no deserto, foi tentado também, faltou água. Deus tirou ele daquela situação lá do Egito, nós sabemos, mas quando ele foi provado, Deus permitiu a provação na vida dele, a situação na vida dele, e depois ele reclamou e foi tentado naquele momento. Nós vimos que o próprio Jesus falou sobre essa palavra lá em Gênesis 3, a partir do primeiro versículo. Veja que o diabo foi onde está Eva, o casal foi e tentou. Ela foi atraída, foi engordado, gostou. Mas pastor Josias, será que ela queria pecar? Não queria pecar. Mas quando nós vimos que a palavra de Deus falando aqui para nós aqui, que sendo tentado, foi atraído naquele momento ali. Foi engordado ao seu próprio pensamento. Entrou no coração e aceitou aquele momento o pecado. Gênesis 13:1, disfarçado de serpente sagaz, Satanás veio para tentar Eva. Veja bem que em alguns tempos Satanás foi um anjo que rebeliou-se contra Deus e foi expulso do céu. Como ser criado, Satanás possuía limitações definidas, embora tente afastar-se todas as pessoas de Deus. Ele acha que tem a vitória em si mesmo quando ele tenta as pessoas, porque assim como tentou Eva ali no jardim. Então, quando a Bíblia nos fala que Deus prometeu que as pessoas, a promessa de Deus, Satanás será esmagado e terá uma descendência ali, o Messias, mas ele sabe que, embora que a Eva caiu, a serpente enganou, porque ela foi atraída e foi engordada. Quando a pessoa ele é atraído para alguma coisa, ou oferecido vantagem até para ele, pode ver que todas as pessoas que ele está na prova, sendo provado por alguma coisa, no caso de Jó, sabe bem aquela história ali de Jó. Jó estava sendo provado naquele momento. A esposa de Jó não entendia o que ele estava passando naquele momento. Jó já sabia que ele estava cercado por Deus ali. E Jó não sabia realmente que Deus tinha recomendado ele ali a Satanás. Tu conhece você, Jó? Sincero, temente e se desvia do mal. Mas também o diabo disse, também ele tem tudo na mão, tem saúde, e Deus permitiu que entrasse na vida dele, e ele perdeu tudo que tinha, inclusive a saúde. Mas a mulher disse assim, ainda você está adorando ao seu Deus. Ela não entendia, coitada. Quem Jó tinha ali, ela sabia também que tinha tudo na mão, mas aconteceu esse problema na vida dela. Mas Jó, ele sabia que estava sendo provado ali naquele momento. E o diabo
conseguiu, com a permissão de Deus, ele conseguiu fazer isso com Jó. Porque o diabo não entra na vida de ninguém sem a permissão de Deus. O versículo 14 de Gênesis 3 e 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldito será mais do que todas as bestas, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, em pó comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, Deus, ele deu a sentença, porque o próprio inimigo, ele foi e tentou a mulher e ela caiu naquele momento, porque estava desprevenida e, além disso aí, foi engordada com sua própria consciência onde estava presente. Pode ver que em Gênesis 13:15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e ti ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Até o próprio Deus deu a sentença. Deus sabia que o inimigo, o diabo, embora que fez aquilo ali, lá no Jardim do Éden, mas Deus cuidou da queda do casal quando ele caiu, foi enganado pela serpente. Então o diabo, ele tenta as pessoas, nós sabemos disso, a palavra de Deus não fala. Não é Deus que tenta as pessoas, Deus pode provar você de alguma situação. Você vai, meu Deus, por que está acontecendo isso? Você pode até pensar nisso aí, mas é para Deus te dar vitória na sua vida. É para você vencer os obstáculos. Então, provação e tentação. Além da pessoa ser provado, pode ser provado de alguma forma. Você que entenda aí na mensagem, vai falar do teu coração. Qual é as suas provações que você está ou está passando nesse momento no seu viver? O que você está enfrentando nessa hora? O que você está enfrentando que ninguém sabe as suas provações? E será a tentação que você está com ela também sendo tentado por alguma coisa. Como você pode fugir disso aí? Nós vamos continuar nesse assunto aqui. Observe bem que nós encontramos na palavra do Senhor Jesus, no Tiago 1:12 também, a tentação vem do nosso mau desejo que a gente quer no interior, não de Deus. Começa com o quê? Com o pensamento mau, querendo ser aquilo que Deus não permite, porque veio esse pensamento mau para pecar e para fazer tudo. Você vai encontrar muita coisa e que você vai achar muito interessante também sobre a tentação. E a pergunta: como você pode fugir da tentação? Você vai ver mais adiante. Você vai colocar que fugir da tentação, talvez você está aí no beco sem saída e você está dizendo assim: meu Deus, eu quero me sair dessa situação e não consigo. A tentação vem dos nossos maus desejos interiores, não de Deus. Começa com o pensamento mau e se torna-se pecado quando nós demoramos nesse pensamento e permitimos que as montanhas venham sobre as nossas vidas. Então vai acumulando no pensamento, vai desenhando no pensamento, vai pensando no pensamento, até que dá um fato consumado que é realmente o pecado. Então o consumado vem na vida da pessoa, concebe o pecado, mas primeiro desenhou no coração e na mente. Então Deus está falando para você aqui, através da palavra do Senhor Jesus, que você pode escapar. O pecado cresce e torna-se cada vez mais no pensamento da pessoa, querendo destruir a vida das pessoas através da cobiça. Então ninguém pode dizer, sendo tentado, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém ele tenta as pessoas. Agora, Deus pode permitir, aí você é um assunto importante até para sua casa, para sua família e para você em pessoa aí. Deus pode permitir para saber quem é você. Aí permitir uma prova para você. Ou você ser levado para alguma coisa na sua vida. Mas Deus não vai permitir assim que você é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. A pessoa, ele é tentado. Você pode ver e rever esse assunto
mas cada um é tentado quando atraído, engordado, quer dizer, a pessoa vê, gostou e atraiu para si aquilo ali. O quê? Muita coisa. Aí você sabe, você conhece, sabe o que é que você está sendo levado por seus olhos, sendo atraído por uma coisa que parece no momento ser bom, mas depois vai trazer um grande prejuízo na sua vida. O que é que está trazendo para você no teu coração uma coisa que você está sendo prejudicado com isso aí. Então o próprio Deus está falando através dessa palavra aqui que você pode vencer os obstáculos através de que fugir da tentação. E eu vou orar por você, sua família, sua casa. Você pode acompanhar esse vídeo aí amanhã. Você vai ter uns assuntos aí falando até o termo também sobre tentação e provações também. Você pode acompanhar eles sempre até terminar. Como eu posso fugir da tentação? Ponto de interrogação para você. Como é que eu posso fugir disso aí? Como eu posso escapar dessas barreiras? Você pode dizer que está traindo você, está engordando a sua própria consciência, que é o seu coração, e você quer sair e não está podendo sair. E nem o próprio Jesus está falando através da palavra. E eu vou orar por você, e essa oração vai ser uma bênção na sua vida. Como eu posso sair das provações e das tentações? Senhor nosso Deus, a tua presença. Ó Deus, nós estamos te apresentando agora, Senhor. Quantas pessoas estão sendo voltadas, sendo tentadas e até atraídas, sendo provadas. Mas tu és o Deus do milagre, é o Deus da bênção, é aquele que faz uma restauração na vida das pessoas. Eva caiu na cilada do inimigo, olhou, engordou a sua própria cobiça para si, teve prejuízo, mas tu fosse lá e resolvesse o problema, Senhor. E pode ser que tenha pessoa assim também. Olhou, foi engordado com sua própria cobiça e caiu na cilada e agora quer sair da situação. Mas tu pode chegar lá e tirar essa pessoa da situação, não importa o que é. Talvez não diga a ninguém, está com segredo em si, está sendo tentado, sendo levado e quase caindo em vez da tentação. Mas tu pode escapar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude e continue sim, vá seguindo aí, acompanhando, porque tem mais coisa ainda sobre provações e tentação. Ou tentações, como você pode escapar disso aí? Deus falando através da palavra diretamente para você neste momento.